Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe, desejar um excelente estudo, encontro, um excelente alimento para a nossa alma, e para você que está aí do outro lado, onde você estiver agora, eu quero desejar uma excelente noite, e que Oxalá te abençoe. Um abraço para a Eliane, que está em São Paulo, um abraço para a Nalina, que está em Portugal. Um abraço para nossa amiga da Escócia, que ontem esteve jogando búzios conosco. Para todos vocês, aonde você estiver agora, que Oxalá te abençoe. Lembrar que hoje, 13 de maio, nós celebramos o Dia dos Pretos Velhos, né? Pois a gente partilha um pouquinho sobre isso, porque que o Dia dos Pretos Velhos é celebrado no dia 13 de maio, tá bom?
Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como grito de amor, vento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez nos colocamos na Tua sagrada presença, agradecidos pelo dia de hoje, pelos desafios de hoje, por tudo que vivenciamos no dia de hoje. E que permita que nosso amado irmão Dr. Bezerra esteja conosco, nos auxiliando no aprendizado, na evolução, junto da vossa comitiva do bem, da luz, da caridade. Que assim seja. Boa noite. Tu és o Messias? João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é o maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje é extraído do livro de João, capítulo 10, versículo 22 a 30. É a pergunta que não quer calar. Tu és o Messias? O que é Messias? Ixi, e agora? O que é Messias? O que vocês imaginam que seja o Messias? Messias, a palavra Messias. Nós estudamos a separação entre Jesus
e entre Cristo, não foi? Jesus é o humano, é o homem, e Cristo é o divino, do alto. E nós aprendemos que não tem ninguém chamado Cristo, mas tem várias pessoas chamadas Jesus, porque se trata da pessoa humana. Então, tudo vai ter essa dualidade, o humano e o divino, o humano e o divino. Aqui, quando ele fala o Messias era aquele esperado. Na vinda do Messias, todos os povos se libertarão. Na vinda do Messias, teremos cura. Na vinda do Messias, teremos conversões. Na vinda do Messias. Então, desde o Antigo Testamento, lá atrás, do tempo de Moisés, do tempo de Salomão, né, do tempo de Abraão, no tempo de Jessé, já esperava o Messias. As profecias, os profetas já anunciavam a vinda do Messias. Eu acho tão interessante as profecias, porque durante muito tempo, eu acho interessante um segmento religioso que acredita nas profecias, mas não acredita na palavra de um vidente, de alguém que tem uma conexão com o alto, por não estar dentro daquele quadrado, daquele segmento. Maluco, né? Tem que estar dentro daquele quadrado. Se não estiver dentro daquele quadrado, não se pode confiar. Como se Deus e o dom da visão e da profecia pertencesse somente às pessoas que estão naquele quadrado. Olha que burrice. Que burrice nós pensarmos que Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele ia se concentrar só num segmento religioso, não só, para o mundo inteiro. Não tem lógica. Imaginar que Deus ia se manifestar só de uma forma. Ele nem cabe numa forma só. De tão grandioso que ele é, de tão imenso, de tão incalculável que ele é. É preciso que ele fale a língua daquele povo, para que aquele povo conheça Deus, a língua desse outro povo, com os costumes, com os hábitos desse povo, para que esse povo conheça Deus, dentro da sua imensidão. Quando nós falamos o que é ou quem é o Messias, Messias quer dizer o enviado. O enviado de quem? De Deus, né? Então, Messias é o enviado de Deus, aquele que ia mudar a história da humanidade, o Messias, o enviado. Então, aqui estava se celebrando em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Eles estavam na festa da dedicação do templo. Essa festa já era uma tradição. Ela também é conhecida como festa das luzes, que acendiam várias luzes, ou com velas, ou com lamparinas, né? Acendiam várias luzes no templo de Jerusalém. Esse templo aqui é o templo de Jerusalém. E no templo de Jerusalém, em homenagem ao rei Salomão, lembra do Salomão? Já tratamos de Salomão, que era o símbolo da sabedoria. Lembra da história? Que aquelas duas mulheres aparecem lá, cada uma falando, o filho é meu, o outro dizia, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. Lembra dessa história? E aí levam as duas mulheres até o rei Salomão, e uma começa a discutir com a outra, e aí o rei Salomão fala para o soldado, mate a criança, corte ao meio, e dê metade para cada uma, e se acaba aqui essa conversa. Na hora que ele foi cortar a criança, uma delas gritou e falou,
eu imploro, não faça isso. Dê a criança inteira para ela. Então Salomão disse, eis aí a mãe, que jamais permitiria que matasse o seu filho. Pode entregar o filho para ela, ela é a mãe. E a outra ficou quietinha quando foi matar a criança. Então Salomão era um homem de sabedoria. Quando ele teve uma das experiências com Deus, e Deus pediu a ele, Salomão, peça o que quiser. Senhor, me dê sabedoria. Então Salomão é o símbolo da sabedoria. E então fizeram um pórtico, que era um pátio enorme, todo coberto, com várias colunas. Imagine, em homenagem a Salomão, no templo de Jerusalém. E era ali que tudo acontecia. No pórtico, dentro do templo de Salomão. Do templo de Jerusalém, mas em homenagem a Salomão. O homem da sabedoria, o filho de Davi, o homem que governou por mais de 40 anos o seu povo, seguindo a orientação do seu pai. Lembrar também que Salomão, que Jesus descende da família de Salomão. Jesus tinha parentesco com o rei Davi, com Salomão e por aí vai. Era dali que descendia a família de Maria. Olha que interessante. Também era inverno. Jesus passava pelo templo, no pórtico de Salomão, e os judeus rodeavam-no e disseram, até quando nos deixará em dúvida? Opa! Então, os judeus que ainda esperavam o Messias, tem religiões, hoje, nesse século XXI, que ainda estão esperando o Messias. Vocês acreditam nisso? Tem alguns segmentos religiosos que ainda estão esperando a vinda do Mestre. E não acreditam que aquele já era o Mestre. Ainda estão esperando. Ah, mas se ele fosse o Mestre, ele não teria sido morto. Ah, mas se ele fosse o Mestre, ele não teria passado por tudo que ele passou. Então, eles ainda estão esperando, entre aspas, a vinda do Senhor. Vai continuar esperando. Então, quando eles falam, até quando nos deixará em dúvida? Ou seja, quando ele fala nos deixará em dúvida, é porque eles já ouviram falar, não é? Quando você fica em dúvida, você já ouviu falar, mas ainda não acreditou, né? Totalmente, ou seja, ou não ficou claro, porque a coisa não foi clara, ou a sua fé não lhe permitiu acreditar, não é? É isso. Então, até quando nos deixará em dúvida? Olha, dúvida e fé não se combinam. Pensa bem. Dúvida e fé não dão as mãos. Ou você tem dúvidas ou você acredita. É ou não é? A dúvida, ela é diferente do acreditar. Quem sabe, né, Deus... fui lá, né, tomei o benzimento, vamos ver agora, né? O que você foi fazer lá, aquela pálida? Né? Não é verdade? Dobrei meu joelho, fiz uma prece, fiz do jeitinho que a entidade falou, agora vamos ver, né? Tomei o benzimento, me deram um banho de erva lá, vou tomar, né? Não é verdade? Não, bem, não toma não volta mais lá não. Inclusive, não volte mais lá e não tome o banho de erva não. Por favor. Então, pois não, filha. Tem essa também, bem lembrado, Rita. Você vai hoje? Vou. Pede por mim lá. Oi, cara pálida. Que palhaçada é essa?
Vamos junto, vamos. Vamos você falar de você com Deus. Posso ajudar? Posso, mas, filha, arranja um tapetinho de pano para minha amiga aqui, que senão o pé dela vai congelar. Espera aí. Senão será abandonada. Não, fica tranquila, relaxa. Deus é mais. Deus também esquenta. Então, o que acontece? Se você puder trazer 2, tem mais um pé ali gelado. Fica tranquilo. Se acalma. Depois não quero ninguém com cãibra lá, hein? Dentro do meu carro. Não vou acudir ninguém. Já estou falando. Então, fé e dúvida não se combinam. Raciocínio. Fé é acreditar. Dúvida é incerteza. Agora, olha que interessante essa observação. Os judeus rodearam e disseram: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. É aqui que a pilha esquenta. Tinha alguém que ainda não tinha escutado falar de Jesus? Impossível, né? Todos os povoados, todos os povos, todos os lugares, todas as nações, já, no mínimo, um para Jô e um para Beatriz, por gentileza, filho. Para o Fernando não precisa, nem para o Lucas. Vai gelar, sim. Então, né? Então, acho que eu vou começar a vender meia aqui no centro. Viu? Nesse inverno, não é não? Meia Pai Tobias, esquenta que é uma beleza. Vocês me aguardem. Vocês me aguardem. Não, deixe seu pé quentinho, meia Pai Tobias. Oh, vocês aguardem que vai ter. Meia Barrosário, meia da Pemba. A da Penha, então, hein? Meia Penha. Nossa, essa pega fogo. Essa de lascar. Hã? Meia Caboclo da Mata. Ó, me ajuda. Me aguarde que vocês vão ter. Então, veja bem. Quando eles falam assim, dize-nos abertamente, cara, curas, milagres, salve Deus, mudança de vida. Vamos só elencar algumas coisinhas, alguns poucos feitos que Jesus fez. Nas curas, nós temos o cego Bartimeu, temos a mulher que vertia sangue, né? Temos o próprio conversão, mudança de vida, nós temos o próprio Zaqueu, lembra? Como Zaqueu, que subiu na árvore, que Jesus foi à casa dele. Nós temos o Tibério, né, da maca, que joga esse homem na ribanceira, pega esse homem de novo, abre o telhado da casa que Jesus estava e desce esse homem na maca para Jesus curá-lo. Temos o cego que estava à frente da igreja, à frente do templo. Quantos milagres! O que mais, cara pálida, é preciso que o mestre faça para que você o reconheça? E as pessoas ainda dizem, não, fala abertamente, você é ou não é? Se depois de tudo isso feito, o mestre tiver que provar, dar mais algum sinal, e aí eu trago isso para a nossa vida. O que mais é necessário para você crer que Deus está contigo? Depois de tudo que Ele já te fez, já te livrou, já te salvou, já te guardou. Cara pálida, o que mais você quer? Você quer ver o mar abrir de novo? Você quer uma chuva de gafanhotos na tua vida? O que você quer? Porque, da mesma forma que esses homens diziam, nos fale abertamente, é você ou não é? Nós também colocamos em xeque a existência e a ação de Deus na nossa vida.
várias vezes, colocamos ele em prova. E olha, quando é que nós fazemos isso? Quando nós estamos na incerteza, quando nós não temos certeza, quando temos dúvida. E aí, então, eu sei que é uma etapa do nosso crer, mas a nossa fé ou não está ou está balançada. Ou não está presente ou está balançada. Veja bem. E ele continua. Eu já disse, mas vós não acreditais. Sabe aquele amigo, amiga, abre aspas, fecha aspas. Olha, ô fulano, você não está conversando mais comigo por quê? Ah, você não sabe? Lembra o que você falou lá na festa da Juliana? Eu falei. Ah, você está pensando que eu não sei? A Mara veio me contar. A Mara te contou? Ó, vamos conversar de perto. Se você realmente é meu amigo, minha amiga, você já ia falar assim, Serginho não ia falar uma coisa dessa. É ou não é? Não, fulano não ia falar uma coisa dessa. Depois de tudo que alguém já fez por você, já moveu céus e terra por você, a primeira conversa torta que chega, você acredita? Sério mesmo? Alguém está fazendo papel de tolo nisso tudo. Porque se os feitos de uma pessoa por você e para você não forem suficientes para provar quem ela é e o quanto você é importante para ela, corta essa amizade. Para quê? Não é? Se você acreditou mais no fulano lá do que em mim, que estou com você, que sempre estamos juntos, que sempre estendi a mão, que sempre me coloquei à disposição, vá lá com o fulano, esquece que eu existo. É ou não é? E o mestre está quase nessa toada. Uai, se depois de tudo que eu fiz para a humanidade, as curas, as mudanças de vida, os milagres, os povos convertidos, os espíritos que eu tirei do homem e coloquei nos porcos, as feridas que se fecharam, vocês ainda têm dúvida? Vocês ainda não acreditam em mim? É sério isso? Depois que eu ressuscitei, que eu curei Lázaro e trouxe de volta à vida, a filha de Jairo, a filha do centurião, vocês ainda estão me perguntando se sou eu mesmo? Algum de vocês consegue fazer isso? Não, Senhor, jamais. Então, qual é a dúvida? Entendi isso. Então, nós precisamos cuidar do nosso acreditar. E o mais interessante, como nós acreditamos no negativo e não acreditamos no verdadeiro. Maluco isso, né? Nós somos muito fáceis para acreditar em conversinhas tortas, maldosas, desviadas, mal intencionadas. Mas nós colocamos em dúvida aquilo que é verdadeiro. Coloca verdadeiros amigos em dúvida, verdadeiras amizades em dúvida, pessoas que já fez o mundo e o fundo por você, mas a primeira conversa que chegar, a sementinha do mal tem um poder, e aí dali para frente você já vira a cara, não fala o que foi, não conversa, toma aquilo como verdade. Cuidado, eu até conheço uma pessoa que é um perigo. A primeira coisa que chegar no ouvido dela, ela toma como verdade e ela vira teu inimigo do dia para a noite. Eu acho isso um perigo. Acho isso um perigo muito grande. O mestre, imagine se nós que estamos à frente de tarefas grandiosas, de trabalhos grandiosos, formos acreditar em tudo que se ouve. Imagine. Esse terreiro aqui já não existia mais. Ou seja, não teria nem chegado até aqui. Teria acabado lá atrás.
outros grandes trabalhos, grandiosos mesmo, como o que o Chico fez, a instituição que o Divaldo fundou e toca até hoje, não estaria de pé. E outras grandes obras de caridade, de bênção, que tem por aí, o Hospital Espiritual de Franca, Alonso. Ou vocês acham que lá não tem conversinha, fofoca e rolo? Então só tem anjo lá, não estou sabendo. Igual aqui, só tem anjo. De 2 asas, 3 asas, de meia asa, de 1 asa. Uma língua bem grande. Então, esse momento, essa conversa do mestre com esses judeus, ela coloca em xeque a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E olha que interessante, as obras que eu faço, aqui, as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. É aquilo que eu falo. Aos 52 anos, eu não preciso mais provar nada para ninguém. Olha o meu histórico e tire a sua conclusão. Fulano está falando, deixa falar. Você está acreditando porque você não é meu amigo. Se você deu ouvido lá, você não é minha amiga. Desculpa, você está riscadinha. Você convive comigo, você não sai da minha casa, você sabe da minha luta, do meu trabalho, do meu histórico, e você ainda ficou em dúvida com o que ele falou? Ou com o que ela falou? Sai do meu caminho, que você vai me atrapalhar ainda. Sai, tira do seu caminho. É sério isso. Tira do seu caminho esse tipo de gente. E aí o mestre fala: vós, porém, não acreditais, porque não sois minhas ovelhas. A ovelha ouve a voz do teu Senhor. E vamos deixar as ovelhas lá e vamos trazer quem tem aí um gato, um cachorro. Quando ele ouve o seu chegar, quando ele ouve o som do seu carro se aproximando. Quando você abre o portão, quando você desce do carro, quando você entra em casa ou no quintal, qual a festa que ele faz? As ovelhas conhecem a voz do teu Senhor. Agora, se não está reconhecendo, porque não é das minhas ovelhas. Olha que interessante. Ou seja, o bem reconhece o bem. O bem reconhece a luz se identifica com a luz. Se não se identificou, se não reconheceu, é porque é treva. Simples assim. É treva, sai fora porque é treva. Vai ter novidade, vai ter rolo aí. Então o mestre é bem claro, porque não sois das minhas ovelhas. Não querem ser. Que prova mais precisa para entender que Deus é Deus, que o mestre é o mestre, que ele veio, que ele fez, que ele faz. Você que acorda todos os dias. Você que tem a oportunidade de abrir o olho todos os dias, você que contempla a abertura de um exame com resultado positivo ou negativo, mas sabe que vai superar. Você que tem o pão de cada dia todos os dias. Você que vai para o trabalho todos os dias, ou que tem perna para procurar trabalho todos os dias. Você que respira todos os dias. Você que se alimenta, que toma água, que faz cocô, xixi, todos os dias. Que mais? Que mais? Você que tem filhos abençoados, filhas abençoadas. Que mais? Que mais? Que mais? Você que já teve curas quase que inacreditáveis. Você que já viu mudanças de vidas e coisas acontecendo na tua vida que se não fosse a mão de Deus, jamais aconteceria. O que mais você precisa? O que mais eu preciso? O que mais nós precisamos? Olha que maluco. E aí ele fala: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, elas me conhecem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Vocês sabem do baiano que perdeu
o gato na rodoviária em São Paulo, no Tietê, né? Perdeu o gato, desesperado, quando viu, veio da Bahia para São Paulo, né, transportando o gato lá naquela gaiolinha lá, que eu não sei o nome. Na hora que foi descarregar o gato, a bagagem dele foi para outro lugar. E aí ele foi lá e falou, olha, meu gato não está aqui. Eu falei, senhor, que cor que é o seu gato? Eu falei, meu gato é preto. Eu falei, mas foi lá, vamos lá, onde ficam os animais. Tinha 8 gatos pretos. Aí o homem falou assim, qual desse é o do senhor? O senhor vai ter que provar, se tem algum documento? Eu falei, não trouxe documento. Ah, mas, como assim? Seu gato é preto, tem 8 gatos pretos, como é que é? Aí ele falou, quer ver? Ele vai responder, ele vai me reconhecer, né? As ovelhas conhecem o Senhor, né? Era o gato do baiano, ele falou, bichano. Aí o gato falou, meau. Aquele é meu gato, né? Até o cara de São Paulo falou, é aquele mesmo. Pode pegar que é aquele mesmo. Então as ovelhas conhecem o seu Senhor e o Senhor conhece as suas ovelhas, né? E ele termina dizendo, eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu pai que me deu estas ovelhas, outro dia eu estava falando, a nossa casa, ela cresce a cada dia. Cada dia. Tem casas aí que tem alguns dirigentes que vão na casa do outro. É sério isso, viu? Agora vai sair a minha sentença de morte. Vão na casa do outro para tentar conquistar filhos do outro para ir para a casa dele. Olha que maluco. Isso existe, pai? Existe. Por causa de alguns fundamentos aí existe. Muito bem. Algum momento a nossa casa precisou pôr no jornal, na IPTV, no Fantástico ou em algum outro lugar, angariando filhos, chamando filhos, buscando filhos? E ela cresce 100 por 1. Ela é procurada 100 por 1. Ou pela ajuda, ou pela bênção que cai na vida das pessoas. As ovelhas verdadeiras, elas reconhecem o seu Senhor e elas estão verdadeiramente guardadas no coração, na alma e seladas com aquele Senhor. Se a ovelha está querendo procurar novo pasto, é porque ela já não cabe mais ali. Entende? Agora, se a ovelha está ali há 10, 15 anos, e alguém fala, mas você não enjoa? Não, eu encontrei o meu lugar. Quando você encontra o seu lugar, meu filho, choveu, fez sol, ventou, você está ali. Entende? É isso que diferencia cada um da caminhada, né? Teve um ensinamento que eu tive há uns 30 anos atrás, numa formação religiosa, e alguém falou, o palestrante religioso, prior, por que algumas pessoas começam a caminhada e continuam, outras começam e dali a pouquinho desistem. Aí ele falou assim, imagine que você mora do lado de cada rua, tem várias casas, e você mora em frente a uma mata, lá de baixo é uma mata, atravessando a calçada tem uma mata. O meu cachorro está no portão, eu já falei isso aqui, o meu cachorro está no portão, de repente ele vê uma lebre passando e a lebre adentra ao mato. O meu cachorro começa a latir, porque ele viu a lebre, ele fica doido, ele quer pegar a lebre. Na primeira oportunidade que ele tem de abrir o portão ou pular o portão, ele atravessa a rua e os outros cachorros começam a latir
porque ouviram o meu cachorro latindo e seguem o meu cachorro adentrando a lebre. Meu cachorro vai, a lebre vai para lá, vai para cá e pula para lá, e meu cachorro atrás da lebre. Quando chega num determinado ponto da mata, dentro da mata, os outros cachorros começam a desistir, se cansam e voltam para suas casas. E o meu cachorro continua na mata. O meu cachorro está tentando alcançar o que ele realmente viu. E os outros cachorros que desistem, latiram apenas porque o meu cachorro latiu. Não se tem caminhada só pelo entusiasmo alheio. Você tem que ver a lebre. Se você não vir a lebre, você vai desistir. Você vai parar. Você vai voltar, obviamente, redundantemente, para trás. Aquele que não vê a lebre não continua, não adentra na mata, não vai avante, não tem nada para alcançar. Aqueles outros cachorros simplesmente latiram, porque o meu cachorro latiu. E você sabe, né? Quem tem cachorro sabe, o cachorro aqui late, todos os cachorros da vizinhança latem. O meu galo canta, daqui a pouco todos os galos, um começa a responder o outro, né? Não sei se vocês já tiveram, eu tive e amava quando eu tinha lá em casa. Um começa a responder o outro, se comunicar, sei lá o que é a conversa deles. Então, amados, é preciso ver a lebre. É isso que nos faz e que nos motiva a continuar. Mata adentro. Os que não viram, né? Tem gente que vem, pai, quer entrar para casa, joga búzios, compra as guias, consagra essas guias, põe a roupa. 2 meses está mega power bombando dentro da casa. Ajudando aqui, ajudando ali, fazendo lá, auxiliando a entidade, pá, tutum, tutum. Daqui a pouco. Não veio ontem, filho? Ah, então, não sei o quê. Não veio sábado, filho? Ah, você não viu a lebre. Eu sei que você não viu a lebre. Você quis entrar porque teu amigo entrou, porque teu primo entrou, porque teu vizinho entrou, porque você conhece alguém que estava lá dentro, você achou bonito, não é só achar bonito, não é suficiente. Tem que sentir, tem que ver a lebre. Essa é a diferença. E eu termino esse evangelho dizendo que essas são as ovelhas que Deus me deu. Que Deus me faça digno de cuidar das ovelhas que Deus me deu. E o mestre termina dizendo, eu e o Pai somos um. Né? Quem conseguir entender essa dinâmica aqui, o mestre é o próprio Deus encarnado. E eu falava com alguém muito especial essa semana. Imagine o quanto o mestre teve que abaixar o nível de luz, de força, de energia, para adentrar no ventre de Maria, não é? Se ele ficasse na potência original dele, ele explodiria o corpo de Maria. Tamanha energia, luz, potência e tudo mais que vocês possam imaginar. Se fez carne, ou seja, habitou entre nós, como humano. Imagine, acho que saía energia pelos olhos, pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos, pelos vão dos dedos desse homem, porque é muita energia, é muita força. E dei o exemplo, é feito o sol, ainda bem que o sol está lá em cima, porque se ele descer, cada vez que parece que ele desce, porque falta o filtro dos raios ultravioleta, a gente sente o quanto está mais quente, não é? Imagine se o sol fizer assim, a terra vira cinzas. Se Deus vier, se o mestre vier na sua magnitude, na sua real potência de luz, de energia, é o fim da humanidade, que nós não vamos aguentar. Ou vocês acham que o Saulo, que se tornou Paulo, ficou cego à toa? Tamanha luz que viu à frente dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, perdoa-me. Essa luz que cega, né? Que assim seja. Fazer a nossa oração da noite, nos preparar, colocar tudo que você tiver que colocar
nas mãos do Mestre hoje, nesse momento, coloque. Tá? Peça também aos pretos velhos, colocamos aqui, agradecer a Giane, viu, Gi, pela belíssima iniciativa, colocou um casal de pretos velhos aqui, porque hoje, 13 de maio, como eu disse, a gente celebra o Dia dos Pretos Velhos, depois a gente vai receber a nossa bênção, né? Então, vamos agradecer e pedir aquilo que está cutucando o nosso coração. Deus Pai, Criador de todas as coisas, que cuida incessantemente de cada um de nós, conhece as nossas dores, os nossos clamores, os nossos medos, as nossas fraquezas. Tu conheces, Senhor, todos os nós que precisam ser desatados da nossa vida. Tu conheces todas as portas que precisam se abrir, mas também sabe todas as portas que precisam se fechar, para que a gente aceite o novo, se abra para o novo, comece e pise firme neste novo. Renova, Senhor, as nossas forças, a nossa fé, o nosso acreditar, a nossa esperança. Tira, Senhor, todos os medos do nosso coração, do meu coração, do coração de cada um que está aqui. Tira todas as dúvidas, as incertezas, porque Deus não é Deus das incertezas. Tu que conhece todas as coisas, cuida de nós. A gente não pode negar que nós tivemos no Brasil um período escravocrata, onde mais de 6 bilhões de negros foram trazidos da Mãe África, e que em 13 de maio de 1888, foi assinado, como que era o nome da lei? Isso, a Lei Áurea. Inclusive, uma correção. Tem gente que fala que está com a áurea carregada. Gente, uma coisa é aura, que é aquilo envolto do nosso corpo, e a outra coisa é áurea, tá? São meninas distintas, diferentes. A Aura não é irmã da Áurea e a Áurea também não tem nenhum parentesco com a Aura. Tá? Então, o que envolve o nosso corpo é a aura. Aqui nós estamos falando da lei áurea, né? A que trouxe luz, a que reluziu. Então, a gente sabe que o Brasil viveu seu período escravocrata e a gente sabe que os negros, eles eram trazidos de todos os lugares da Mãe África, e eles eram escravizados, né? Mas eles tinham lá as suas rezas, as suas crenças, as suas danças, os seus costumes, os seus palavreados, dialetos, né? De um povo. Como cada povo tem, e na Mãe África não seria diferente. As suas vestes próprias, super discretas, né? Tinham seus tambores, suas danças, seus toques, as suas comidas. Olha quanta coisa. Como? As comidas, está aqui. Então, esse povo, como sempre, todo povo, tinha lá as suas riquezas. Quando esse povo vem para o Brasil, eles trazem muito disso para o Brasil, né? Muito se perdeu, mas muito também se preservou no Brasil. Então, quando a gente fala, né, que os negros juntavam os restos e faziam, o que virou uma feijoada nesse Brasil, né? O pé do porco, né? Porque a Casa Branca não comia o pé do porco, né? O focinho do porco, o rabinho do porco, né? O feijão preto,
e tantas outras coisas, um bolo de fubá, uma pipoca, né, os chás, né, as ervas, né, vamos melhor dizendo, que eles sabiam que curavam, né, trazidas do conhecimento da sua ancestralidade, do seu povo da Mãe África, todo esse conjunto de coisa boa, esse combo. E nós tivemos, em 13 de maio, a libertação dos escravos. Essa libertação, ela aconteceu do dia para a noite, assinou no dia 13, no dia 14, estava todo mundo livre? Obviamente que não, né? Ainda depois nós tivemos que estudar o fim do tráfico negreiro, que aí, a partir da aprovação da lei, passou a ser tráfico, passou a ser proibido, mas ainda às escondidas, muitos porões de navios ainda transportavam negros que seriam escravizados, né? E eles ficavam nas praças públicas, onde as senhoras e os senhores iam lá comprá-los, porque eles eram tidos como mercadoria e não como ser humano. Eu tenho cópia de escritura de negro escravo. Então, eles não tinham registro de nascimento, eles tinham escrituras aqui no Brasil. Eu tenho 3 escrituras de negros escravos aqui em Jaboticabal. Aqui em Jaboticabal. E esses negros, nas suas rezas, nas suas crenças, na sua conexão com a ancestralidade, eles faziam muito da cura, como fazem até hoje, né? Como ensinam remédios caseiros, como curam, como benzem, como cuidam da nossa energia e tudo mais. Quando termina, né, a questão da escravidão, entre aspas, esses negros são convidados a desocupar as fazendas, que eram as senzalas, onde eles moravam, e aí então nasce a marginalização do povo negro no Brasil, porque eles vão à margem da sociedade, nascem os becos, as vielas, os morros, porque esses negros estavam bodocados lá na senzala. E aí, nesse momento, chega a imigração italiana, a imigração europeia, e eles precisam desocupar esses lugares, porque o novo povo vem chegando, né? E vem chegando assalariado, vem chegando ganhando glebas de terra, não é nenhuma ofensa, é um fato histórico, tá? E aí o que acontece? Esses negros começam a ir para a margem da sociedade mesmo. Construir um barraquinho ali, de palafita e de folha de zinco e de não sei o quê. Começa a ter que se virar sem trabalho, sem educação, porque 400 anos sem direito a aprender a ler e escrever. Eu costumo dizer assim, se o seu patrão atrasar o seu salário por 5 dias, você fica pé da vida, né? Imagine atrasar 400 anos para um povo. Interessante. Sabe uma coisa interessante para a gente pensar rapidamente? Olha aqui. Não sei se tem alguém com esse sobrenome, não é ofensa, é só uma observação. Vamos dizer aqui. Albuquerque. E aqui, Silva. Ou o meu Ramos, né? A gente tem que entender que o meu Ramos é de português. A família que trouxe esses escravos para cá era a família Ramos e deu o nome dela para os escravos dela, o sobrenome. Então, esquentava o ferrinho e marcava os seus escravos. Olha que interessante. O tataravô Albuquerque tinha um empregado assim, um escravo, que era o tataravô do Silva. Maluco. O bisavô Albuquerque era patrão do bisavô do Silva. O neto do Albuquerque era patrão do neto do Silva. O filho do Albuquerque
era patrão do pai ou de um filho do Silva. Consegue entender isso? Consegue entender o que 400 anos sem direito à educação, à moradia, salário, faz com o povo? Quando a gente chega numa casa para pedir a bênção para um preto velho, para uma preta velha, esse povo que viu as suas mulheres sendo estupradas pelos senhores, donos, esse povo que viu a lei do ventre livre, em que a mulher que ficasse grávida, a escrava que ficasse grávida, a partir daquele momento, o filho que nascesse seria livre, ventre livre. Só que negros escravizados e não escravos não podiam ficar juntos. Então, essa criança que nasceu no tempo do ventre livre, aí nasce então o quê no Brasil? O orfanato. Tinha que ter um lugar para essa criança, ela é livre. E a mãe continuava escrava. O ventre era livre, a mãe continuava escrava. Ou seja, de novo a separação de mãe e filho. Conta a história, os escritos, que as crianças mal chegavam a 1 ano devido aos maus tratos. Dizem também que a polícia nasceu no dia 14 de maio, no Brasil, para pôr ordem na sociedade daquele povo que foi chutado das fazendas, sem glebas de terra, sem indenização, sem educação, sem saúde, sem moradia. Quem são esses negros e negras que descem aqui, que vêm de Aruanda, que curam, que abençoam, que levaram as maiores açoites, sangraram, gritaram por misericórdia, não faça isso? E ainda tem um coração, uma leveza, uma bênção, uma grandeza. Quanta luz! Quanta luz! Então nós temos que beijar a mão desses pretos velhos, pretas velhas, com muito mais fervor. Quando eles falam, tenha paciência, filha, é porque eles sabem o que eles estão falando. Não desista, meu filho, olha aqui o que eles passaram. E eles estão descendo nos terreiros, trazendo luz, trazendo bênção, trazendo cura, libertando pessoas de cativeiros, eles que viveram uma existência no cativeiro, libertando a cada um dos seus próprios cativeiros, das suas próprias escravidões. Então, nós não podemos acreditar que ela assinou dia 13 de maio e que no dia 14 estava todo mundo livre, empregado e estava tudo certo no Brasil. Não estava. É mentira. As coisas ainda aconteceram. Dizem que alguns peixes e tubarões mudaram a rota deles no mar por causa da escravidão, porque quando o negro morria de maus tratos dentro do navio, no porão, eles eram lançados na água, até para evitar o mau cheiro no porão do navio, que já tinha mau cheiro, porque tantos dias sem tomar banho, uma viagem de 1, 2 meses. Então, esses negros também foram comida de muitos tubarões, de muitos peixes. Então, nós precisamos fazer uma reflexão, meu Deus, de onde vem tamanha simplicidade? De onde vem tamanha bênção, tamanha luz, tamanha grandeza, mesmo tendo passado tudo que passaram? É coisa para a gente parar e pensar. Nós não passamos 1/1000, 1/3 do que esse povo viveu nessa terra banhada de sangue. E semeou tanto amor onde estiver um preto velho. Você sabe o valor do abraço de um preto velho. Você sabe a calmaria e a sabedoria de um preto, de uma preta velha. Então, que esses homens, mulheres, que esses espíritos nos iluminem a cada vez mais. Se nós tivermos 1/3 da coragem de um desses, de um preto velho, de uma preta velha, se nós tivermos 1/3 da sabedoria, um tiquinho de nada da paz no coração, da serenidade
que eles nos trazem, nós já teremos galgado passos de evolução. Acredite nisso. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela presença grandiosa entre nós, que abençoe as nossas vidas, abençoe o nosso caminho, a nossa noite, que abençoe as nossas famílias, que assim seja. Agradeço ao amado irmão, Dr. Bezerra, mais uma vez, pela vossa presença, pela vossa comitiva de luz e de bondade, que assim seja. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção que é de bênção. Uma boa noite a todos. Vão em paz.